Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Aumentam os casos de peste suína em javalis na Alemanha e podem diminuir a oferta e pressionar os preços da carne no mercado internacional. Faltam plantas frigoríficas de suínos habilitadas aqui no Brasil para exportar para a China. Vendas em alta no Brasil e no exterior. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, está contratando 500 trabalhadores. BNDES Par, que detém 21% do capital total da JBS, retomou o pedido para que a JBS realize nos próximos dias uma Assembleia Geral Extraordinária. Preços domésticos do arroz seguiram em elevação no mercado brasileiro. E vamos falar sobre manejo na estação de monta. O Agora Agro já está no ar. Segundo a agência Agora, os casos de peste suína em javalis lá na Alemanha podem diminuir a oferta e pressionar os preços da carne no mercado internacional. E com isso, as gigantes de proteínas BRF e JBS poderiam se beneficiar desse movimento. BRF e JBS estão monitorando potenciais casos de peste suína africana em animais de criação na Alemanha, o que ainda não foi o caso, e os riscos de propagação da doença no país e em toda a União Europeia, o que nos tornaria mais otimistas em nomes de proteínas. Segundo elas, JBS e BRF, se a doença se espalhar, a oferta de carne no mercado ficará comprometida. A Alemanha responde por 5% da produção mundial de carne suína e a União Europeia por aproximadamente 25%. A peste suína lá na Alemanha já provocou a suspensão dos embarques de proteína do país a importantes players como a China. Segundo a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, o Brasil só não teria ganhos mais significativos de market share ao preencher a lacuna deixada pelos alemães na China por falta de plantas habilitadas. Nós temos aqui, em um primeiro momento, um limitador, que é o número de plantas habilitadas. A Associação Brasileira de Proteína Animal disse à Reuters que as plantas que vendem para a China já estão com muita capacidade utilizada para atender a demanda daquele país. Atualmente, 16 unidades frigoríficas são autorizadas para embarcar carne de suínos brasileiras aos chineses. Mas a consequência para o Brasil é positiva, principalmente em preços, porque a Alemanha, saindo o fornecimento de carne suína à China, cai em quase 15%. A oferta para os chineses vai diminuir. Sobre a suspensão da exportação alemã. Com vendas em alta no Brasil e no exterior, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, está contratando 500 trabalhadores para atuar na produção das unidades de 3 cidades catarinenses, Concórdia, Chapecó e Capinzal. São oferecidas vagas para portadores de necessidades especiais e os admitidos deverão começar a trabalhar em breve. A companhia antecipou que o processo de seleção inclui teste rápido para Covid-19 diante da necessidade de rígidos controles de prevenção da doença. Esta é a maior ampliação de quadro de pessoal feito pela BRF nessa fase após o início da pandemia. A última série de admissões foi em abril, quando a empresa admitiu 2.000 pessoas para substituições de trabalhadores do grupo de risco para o novo coronavírus em todas as suas unidades no Brasil e também no mundo. A multinacional, que tem sede oficial em Itajaí, emprega mais de 90.000 pessoas no país e também no exterior. Entre os principais pré-requisitos
para conseguir uma vaga agora é residir na cidade onde está a unidade ou cidade próxima. A empresa informa que não exige ensino fundamental completo. O recrutamento começa pelo processo digital e, entre os pré-requisitos, morar na cidade onde está a unidade ou cidade próxima. Não é preciso ter ensino fundamental completo. Os interessados podem se inscrever no site da companhia brf.com/talentos e buscar vaga de operador de produção 1, indicando a cidade onde quer atuar. Amparada por decisão favorável em tribunal arbitral, a BNDES-Par, que é um braço de participações acionárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele retomou o pedido feito inicialmente em 2017 para que a empresa JBS realize nos próximos dias uma Assembleia Geral Extraordinária. E com o pleito, a BNDES-Par, que detém 21,3% do capital total da JBS, busca fazer com que os acionistas da empresa deliberem sobre a aprovação de ação de responsabilidade contra ex-administradores e controladores da companhia. Se essa Assembleia Geral Extraordinária for instalada e os acionistas aprovarem a ação, caberá à JBS calcular os valores aos quais a companhia teria direito a ser ressarcida. O pano de fundo dessa discussão são supostos danos causados à JBS por ex-administradores e controladores da empresa. Na visão do BNDES, esses danos ficaram provados nas delações premiadas feitas pelos controladores da JBS em 2017 e também pelo acordo de leniência assinado naquele ano entre a JIF Holding da JBS e o Ministério Público Federal. Desde então, BNDES-Par e JIF travam litígio societário que ainda não teve desfecho final. A participação do BNDES em JBS, a valor de mercado, está avaliada em 12,6 bilhões de reais. Os preços domésticos do arroz seguiram em elevação no mercado brasileiro na penúltima semana de setembro. Apesar de a decisão do governo federal de retirar a tarifa externa comum, a TEC, para 400 mil toneladas de arroz de fora do Mercosul e até 31 de dezembro. Lá no Rio Grande do Sul, referência para os preços nacionais, a saca de 50 quilos tinha a média de R$ 106,00 no último dia 24 de setembro, ante R$ 105,00 por saca no dia 17 de setembro. Em 30 dias, a alta acumulada era de 84%. Frente ao mesmo período do ano anterior, a elevação já chega a 134%. Desde o início de 2002, os preços brasileiros do arroz não estiveram tão elevados frente aos norte-americanos. Com o avanço da colheita norte-americana, o aumento da oferta nos Estados Unidos tende a frear as exportações brasileiras nos próximos meses para países caribenhos. Pelo menos é o que aponta a consultoria Safras e Mercado. O reflexo já começa a ser sentido nos últimos relatórios semanais de exportação, que foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E pela primeira vez na temporada, o país vem importando mais do que exportando, até pelo menos a segunda semana de setembro. Pelo menos é o que relata o analista de mercado da Safras e Mercado, de acordo com o SDA. As exportações dos Estados Unidos vão aumentar um pouco em relação ao ano passado. Logo, a produção dos Estados Unidos provavelmente tem espaço para preencher pelo menos parte da cota além do comércio normal. Nós falamos com as principais associações norte-americanas de arroz e elas estão confiantes de que terão abastecimento suficiente para exportar. Ou seja, os Estados Unidos devem confirmar grande participação neste volume de 400 mil toneladas livres da TEC na importação de arroz ao Brasil nos próximos meses.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre manejo na estação de monta. Nós voltamos já, é um minutinho só. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz, ele é diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, uma empresa especializada em nutrição, principalmente de bovinos. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a importância da nutrição numa estação de monta que começa agora, daqui mais alguns dias. Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente discutir um tema muito importante, muito interessante, que se a vaca não estiver bem, não tem resultado, né? Não, ela tem que prenhar. Tem que emprenhar, é verdade. Vaca boa, ela coloca um bezerro no chão por ano, né? Esse é o número ideal. Nós desejaríamos que ela produzisse um bezerro por ano. Nem sempre é possível, mas quando nós conseguimos em torno de 80% de bezerros desmamados, não é vaca prenha, nem bezerro nascido. Bezerro desmamado. 80%. Porque quando a vaca fica prenha, antes de parir, algumas vão abortar e depois que ela pariu, alguns bezerros vão morrer. Verdade. Então, nós queremos 80% de desmame. Logicamente que a quantidade de bezerros nascidos terá que ser um pouco maior que 80. Tá, então, resumindo, se eu tiver um lote de 100 vacas, provavelmente, para ser um negócio bom, uma fazenda bem organizada, eu tenho que ter num lote de 100 vacas, 80 bezerros desmamados. Desmamados. Tá. Então, hoje nós não medimos mais, Tony, só o número de bezerro desmamado. Nós medimos os quilos de bezerro desmamado, que incluem também a nutrição do bezerro entre o nascimento e a desmama. Agora, Monteiro, nós estamos já basicamente no mês de outubro. Daqui uns dias começa assim a chuva para valer. E nós temos que observar muito bem a estação de monta. Quando é que eu começo a emprenhar as minhas vacas? Bom, você tem que começar a emprenhar as vacas quando o dia cresceu, nossas horas de sol já cresceu a partir de outubro, novembro. Então, nós temos mais luz, nós temos mais temperatura, mas nós precisamos ainda do mais importante, que é umidade. Nós precisamos de pasto. Sem pasto, não adianta você querer emprenhar a sua vaca, que ela não vai dar um cio. É quase impossível. Então, uma estação boa para a nossa região é depois que começa pasto. Quando começa pasto para nós? Novembro, dezembro, nós já temos pasto de boa qualidade. E isto vai se estender por um período que eu considero uma estação boa de 4 meses. 4 meses é um período relativamente bom. Seria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ou dezembro, janeiro, fevereiro e março, alguma coisa assim. Você pode também, se tiver uma fazenda muito organizada, encurtar essa estação para 3 meses, 3 meses e meio, alguma coisa assim. Quer dizer, mas também não é pegar a vaca que tem lá na propriedade e colocar o touro nela ou começar a fazer inseminação? Não. O negócio começa lá atrás com alimentação, né? Começa assim. Suponhamos que nós vamos colocar a nossa vaca para a estação começar 1º de novembro. Tá. Se essa vaca vai começar em 1º de novembro, logicamente ela estará parida. Sim, claro. Porque ela pariu 3 meses atrás, por exemplo. Bom, então ela está comendo para alimentar a si própria, ela está comendo para alimentar o bezerro que está mamando toda hora, e ela tem que comer
para alimentar o bezerro que ela vai gerar. Ela tem que comer por 3, então. Por 3. Então, a nutrição da vaca tem que ser um negócio muito bem feito para que você consiga atingir esses níveis de pelo menos 80%. Quer dizer, eu seguindo esse protocolo, uma vaca bem nutrida, ela tendo que comer por 3, por exemplo, para o bezerro que vai estar na barriga dela, para o outro que está no pezinho dela e para ela mesmo, esse trabalho tem que começar bem lá atrás, né? A vaca não pode parir com score corporal muito baixo. Sim. Então, ela tem que parir com score corporal razoável e, pelo menos um mês antes de iniciar a estação de monta, você começa a fazer um tratamento, principalmente com mineralização, mais bem feito. Então, eu recomendo que, ao invés de um sal mineralizado na estação de monta, seja utilizado um sal proteinado. Nós vamos fornecer um pouco de proteína para a vaca, nós vamos fornecer todos os minerais que ela precisa e nisso aí nós incluímos um ionóforo para melhorar a condição de rumen desse animal. Agora, um animal, uma vaca bem tratada, que já está com bezerro ao pé, antes de começar a estação de monta, se ela está com score corporal bom, tudo indica que ela vai dar um bezerro de primeira linha, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ela teoricamente vai produzir um bezerro. Agora, o que nós temos que fazer é, durante o período que ela está amamentando, nós temos que observar os bezerros. Qual é o peso de bezerro que essa vaca vai desmamar? Então, a habilidade materna dela vai determinar um bezerro melhor ou pior. Então, além de observar a vaca, nós temos que observar o desempenho do filho dela até o final, no momento da desmama, para que ele seja um bezerro vigoroso que vá dar um animal de alta qualidade. Monteiro, um ponto muito interessante que eu considero também é quando existe a possibilidade de se fazer um CRIP para aquele bezerro que está no pé da vaca. Ou seja, automaticamente aquele bezerro vai ganhar peso, vai deixar de mamar mais cedo, liberando a vaca para o outro que está chegando, né? A coisa é mais ou menos assim, Tony. Um bezerro ao pé da mãe precisa ganhar entre 900 gramas e 1 quilo por dia. Esse é um bezerro bom. Muito bem. Acontece que uma vaca Nelore, que são a maioria das nossas vacas, fornece leite suficiente para um bezerro até os 90 dias. 3 meses. A partir dos 90 dias, começa a faltar alguma coisa para ele. Então, vai faltar um pouco de proteína, e daí alguns dias começa a faltar proteína e energia, e esse bezerro não consegue continuar ganhando 900 gramas a 1 quilo por dia. Nesse momento entra o CRIP, que é uma ração que é fornecida ao bezerro para que ele continue ganhando esse peso. Então, é uma ração que nós trabalhamos aí com alguma coisa em torno de 21% a 25% de proteína, ele precisa disso, mais uma mineralização muito bem feita, que é o período em que ele tem a maior velocidade de crescimento ósseo, e mais alguma energia para suprir a deficiência do leite que essa vaca possui naturalmente. Bom, e quando eu faço isso, automaticamente esse bezerro vai deixando de mamar, né? Porque ele vai passando a gostar do produto, né? Ele diminui um pouco a amamentação. Existem alguns trabalhos que mostram que uma vaca que o bezerro esteja recebendo ração no CRIP e uma que não esteja, há uma diferença de mais ou menos 10% no índice de prenhez a favor das vacas que recebem comida no CRIP. Bom, e quanto custa isso? O CRIP custa mais ou menos R$100, R$120 entre os 90 dias e a desmama. E esse bezerro desmama com 1 a 2 arrobas a mais do que ele teria se não tivesse o CRIP. Então, a relação de custo-benefício é estrondosa. É estrondosa, é verdade. Bom, voltando para a vaca de novo. Essa vaca está com bezerro ao pé e essa vaca vai ser emprenhada novamente.
Na sua visão, qual seria, assim, bem rapidinho para a gente encerrar, qual seria o melhor mês para fazer isso aí? Bom, primeiro, pasto de qualidade. Não há dúvida. Então já deu para... Tá. Pasto de qualidade. Segundo, uma suplementação mineral muito bem feita. Além disso, se for possível, alguma proteína e mais um ionóforo para melhorar a condição de rumen dessa vaca. Entendi. Fazendo isso, com certeza absoluta, o resultado vai ser excelente. Sim. Tá certo. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi um tema legal, um tema interessante. E nós vamos voltar mais vezes aqui, ok? Obrigado. Esse assunto não acaba. Não acaba não. Obrigado, Monteiro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: saiba o que o seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos e não por alguma força que venha de fora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.